Olá, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberto Celestino. Moro em Taquaritinga do Norte, sou professor de língua portuguesa, sou escritor e sou poeta. Como poeta, eu tenho me dedicado mais à literatura de cordel. Desde criança eu tenho uma paixão pela literatura de cordel, onde eu já lia os cordéis trazidos das feiras pelo meu avô, pelas minhas tias, né? Então, essa paixão, com o passar do tempo, eu comecei a escrever alguns poemas, então eu canalizei, digamos assim, né, a maior parte deles para a literatura de cordel. O que não quer dizer que eu não transite também em outras modalidades, né? Também faço outras modalidades, inclusive eu tenho um livro publicado denominado Poesias e Cordéis, Flor de Maracujá, onde nesse livro eu tenho alguns cordéis e tenho também vários outros poemas em outras modalidades. Eu sou membro da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, da qual eu faço parte ali na cidade de Caruaru, com o maior prazer e orgulho junto ali com meus colegas. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência de videoaulas, onde nós estaremos tratando sobre esse assunto, literatura de cordel. Então nós vamos começar falando um pouco sobre a história do cordel, nós vamos falar sobre a estrutura do cordel, as modalidades, né, que se usa no cordel, que tipo de estrofe se usa no cordel. Nós vamos falar sobre a estrutura, sobre rima, sobre métrica. Nós vamos falar como pensar, como escrever, né, como produzir e como publicar um cordel. Tudo isso com a finalidade de ajudar aquelas pessoas que ainda não têm essa facilidade de fazer uma literatura de cordel, para que, ao final dessas videoaulas, nós vamos ter uma grande atividade. E qual será a atividade? Nós vamos fazer um concurso de cordel. Para todos aqueles que acompanharam as aulas, então vai ter um concurso de cordel, onde você vai poder produzir o seu cordel e nós vamos imprimir esse cordel, nós vamos publicar esse cordel. Então, dependendo da colocação que você fica aí, você pode ter um centro de cordéis impressos, 50 cordéis, 20 cordéis, 10 cordéis, enfim. Todo mundo que participar vai sair ao menos com 10 cordéis. Então a nossa finalidade aqui é trocar um pouco de experiência. Quero apenas fazer uma observação, que as aulas aqui apresentadas serão aulas praticamente para iniciantes. Claro que pode ser para quem já faz cordel também, mas as informações que eu vou trazer aqui, provavelmente aquela pessoa que já está habituada, aquela pessoa que já tem facilidade de escrever um cordel, talvez ela não ache interessante. Mas se você tem uma dificuldade, se você ainda não sabe como, se você acha que precisa melhorar, eu acredito que nós podemos compartilhar saberes nesse momento. Eu sempre costumo dizer que nós não ensinamos, nós trocamos experiência. E é sempre muito bom trocar essas experiências. Então, com isso, a gente cresce junto, beleza? Então, nós vamos começar falando sobre a história da literatura de cordel no Brasil. A literatura de cordel ela chega no Brasil a bordo das caravelas, lá pelo século XVI, quando o Brasil é descoberto ou redescoberto, como alguns dizem, né? Isso é uma questão polêmica que não compete a nós tentar resolvê-la agora, então vamos falar de cordel. Mas na Península Ibérica, na Espanha, né, essa literatura recebia o nome de pliegos sueltos, né, e isso na Espanha, e folhas soltas ou folhas volantes em Portugal. Mas é importante a gente deixar registrado que lá, como já dissemos aqui, eram folhas volantes, folhas soltas, e elas não tinham essa característica ou esse formato do nosso cordel em folhetos que nós temos hoje, né? Assim, isso aqui é Rogaciano e Angelito, Antônio Ferreira da Silva, né? Nós temos aqui um de Roberto Celestino, retrospectiva 2019, esse foi do ano passado. Esse ano eu não fiz não, senão eu ia falar muito sobre Covid, né? História de Antônio Silvino, Negro Currupião, Francisco Martins, então muita coisa aqui só para a gente, só para mostrar, só para apresentar a vocês o cordel na forma de folheto. Então, esse tipo de literatura, nesse formato, ele é exclusivamente brasileiro, né? Então ele é brasileiro. Então, como nós dissemos, lá na Espanha e em Portugal, essas folhas eram apresentadas ou eram vendidas penduradas em cordas, né, em barbantes, cordões ou cordéis. Daí essa nomenclatura, né?
Os pesquisadores, né, os estudiosos ainda divergem um pouco, porque quando chega no Brasil, nesse formato, quando ele vai ser impresso no Brasil nesse formato, muitos dizem que não se tem relato do cordel sendo vendido em cordões. Ele era vendido, o cordelista, o produtor de cordel, o poeta, né, nós vamos falar um pouco sobre isso, ele levava sua mala para a feira com seus folhetos, e ali ele começava a declamar alguns folhetos, né, abria sua mala, espalhava numa lona e vendia os folhetos. Nas décadas de 60 e 70, os pesquisadores, né, descobrem que na Espanha, que em Portugal, eles vendiam cordões, então eles trazem para cá esse termo, que é uma literatura de cordel. Inclusive, hoje ainda não é aceita por todo, não há uma unanimidade, né? Embora que já quebrou-se muito essa resistência, mas porque essa prática era feita lá e aqui, até então, era vendida em lonas. Acredito que depois dessa descoberta, claro que os brasileiros começam também a pendurar o seu no cordão, né? Porque brasileiro sempre gosta de dar essa imitada, né? Mas o nosso cordel brasileiro, a história dele, ele vai começar aqui no Brasil, nós podemos dizer que ele começa com um paraibano chamado Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, ele nasceu em 19 de novembro de 1865 na fazenda Melancia, no município de Pombal, na Paraíba. E ele vai falecer em Recife no dia 4 de março de 1918. Alguns estudiosos afirmam que antes de Leandro Gomes de Barros, outras pessoas fizeram esse tipo de literatura, fizeram literatura de cordel. No entanto, os registros que nós temos é que Leandro Gomes de Barros é o primeiro poeta que ele vai publicar, que ele vai imprimir os seus cordéis. Então, com a chegada da tipografia, Leandro, o paraibano, já em Recife, ele começa a imprimir os seus folhetos, né? Aderaldo Luciano, um mestre nesse assunto, né? Eu li um certo artigo dele, onde ele diz que o cordel brasileiro tem pai e mãe. O pai é Leandro Gomes de Barros e a mãe é Recife, né? Porque ele imprimiu ali, publicou ali os seus cordéis. Então ele é o primeiro poeta que ele vai produzir, né? E ele vai imprimir esses cordéis. E daí nós dizermos que esse tipo de folheto ele é totalmente brasileiro. Em relação ao termo literatura de cordel, como eu já disse, né, nós adotamos esse termo de lá e trazemos. Então, hoje nas escolas ainda, em palestras, nós vemos pessoas dizer, não, o nosso cordel é chamado de cordel por causa que ele era vendido em cordão. Então, que fique bem registrado que, a princípio, ele não era vendido em cordão, né? Ele era vendido nas malas, né, espalhados em lonas nas feiras, mas depois dessa descoberta, né, ele passa também a ser exposto assim. Hoje a gente chega nas escolas, por exemplo, né, você vai para uma palestra na escola, quando você chega, a primeira coisa que tem são folhetos nos cordões. Então, o nosso cordel, ele era conhecido, e ainda hoje algumas pessoas assim o chamam de folheto. Chamavam de folheto, chamavam de romance, era o termo muito usado, era esse. Inclusive, no ano passado, eu conversando com um cidadão, né, sobre literatura de cordel, a gente estava falando sobre cordel na Casa do Cordel aqui em Itaquaritinga, e ele não entendeu, ele disse o que é cordel. E quando eu mostrei para ele, ele disse assim, você está falando de folheto. Né? Então era assim que ele era conhecido. Então o nosso folheto, que hoje nós conhecemos como literatura de cordel, ou simplesmente como cordel, ele era conhecido como romance, né, como folheto, e tinha outros termos também que eram usados. Mas o que é literatura de cordel? Muitas vezes, quando nós fazemos essa pergunta, ainda temos uma resposta equivocada. Para muitas pessoas, literatura de cordel nada mais é do que um folheto. Né? Inclusive as pessoas dizem que literatura de cordel é um folheto. Outras ainda vão mais além e dizem, é um folheto com um desenhozinho na capa, é escrito em papel jornal, em papel barato, né? Então dá aquela diminuída no cordel. Na verdade, o cordel sim pode ser um folheto, o cordel sim pode ser um folheto com uma xilogravura, que é esse desenho que eles chamam, mas isso não é tudo. A gente vai entender que pelo fato de estar em um folheto ou por ter uma xilogravura, por isso só ele não é cordel. Literatura de cordel é um estilo literário. Então muitas vezes as pessoas confundem. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma experiência própria. Quando eu comecei a escrever, né, eu vou dizer quando eu comecei a escrever cordel, mas na verdade não era cordel. Em 2005 eu fiz meu primeiro
folheto, meu primeiro poema, né? E eu dizia que eu fiz o primeiro cordel. E as escolas começaram, depois do terceiro, do quarto, as escolas começaram a me chamar, né, como cordelista, e eu fui me apresentando nas escolas da cidade, aqui de Itaquaritinga e de outras cidades, e as pessoas me conheciam como cordelista. E eu já me apresentava como cordelista, né, como escritor de literatura de cordel. Quando eu comecei a ler os cordéis tradicionais mais atentamente, então me deu um clique assim, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Como as coisas não poderiam estar erradas nos cordéis tradicionais dos grandes cordelistas, então com certeza era comigo. Então me destinei a estudar mais, né, a literatura de cordel. E eu percebi que os poemas que eu colocava no folheto eram folheto, mas não era literatura de cordel, porque desobedecia às regras básicas do cordel. Então eu estava cometendo erro de rima, erro de métrica, ou seja, na estrutura que pode sim ser chamada de literatura de cordel. Então eu fui estudar mais profundamente e, gente, eu já tinha feito uns 20 títulos dizendo que eu era cordelista e acredite que eu tive que tirar de circulação. Não dá mais para você tirar de circulação, mas os que eu tinha eu tive que segurar, desejar que eu pudesse recolher todos, isso já era praticamente impossível, né? Mas corrigi-los, e é difícil para corrigir. Você sabe que é melhor fazer do início, do zero, do que corrigir. Mas por quê? Porque eu tinha também essa visão equivocada, que se você pegar um poema e colocar num folheto, você pode chamar de literatura de cordel, e a gente vê muita gente fazendo isso hoje. E não é. O cordel é um estilo literário. A literatura de cordel é um estilo literário onde você precisa obedecer algumas regras, né, para que ela possa ser assim chamada. Literatura de cordel é diferente de poema matuto. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas, quando vão escrever o cordel, eles começam a escrever com a linguagem dita errada, né? Aquela linguagem matuta. Nós dizemos errada entre aspas, né? A linguagem matuta. Então, muitas pessoas acham que para ser cordel você tem que começar com essa linguagem matuta. Não, de forma alguma, né? Então, vai existir essa diferença de poema matuto para cordel. O cordel, sim, ele pode ter uma linguagem clássica sem problema nenhum. Vejam, eu faço cordéis para casamento, para batizado, eu acho que eu só não fiz para velório, mas já fiz para faculdade, enfim. E certa vez eu fiz, né, para uma turma, 1 ou 2 cordéis sobre química. Depois fiz para outra faculdade sobre diuréticos. Então você imagine usar uma linguagem matuta nisso aí, de forma alguma. Agora, se você está fazendo o seu cordel e você quer colocar no seu cordel a fala do seu personagem, do personagem que você criou, isso também não está dizendo que é proibido você colocar. O que eu estou dizendo é que não é obrigatório para ser cordel ter linguagem matuta. Não. É isso que muitas pessoas confundem e já começam a falar naquela linguagem matuta porque dizem que isso dá mais cara de cordel. De forma alguma. Outro erro também que eu vejo as pessoas dizerem, quando for imprimir, pessoas que eu também imprimo cordéis, as pessoas já disseram assim, olha, imprima no papel jornal porque dá mais cara de cordel. Bem, o cordel é dele, eu imprimo onde ele quiser, mas para ser cordel não precisa estar em papel jornal. Aliás, para ser cordel, né, não precisa nem estar no folheto. É claro que todo mundo quer o seu texto no folheto. Eu faço no celular, eu faço no computador e depois, claro que eu vou imprimir, porque é importante. Mas se você deixar o seu poema, a sua literatura de cordel, obedecendo todas as regras, e se você deixá-lo no seu celular, no seu computador ou em qualquer outra plataforma, não deixa de ser cordel, desde que obedeça as regras. É importante você colocar no folheto, claro, é importante, eu gosto de fazer isso. Agora, não pense que simplesmente porque está no folheto ele é um cordel, e se ele estiver fora do folheto ele deixa de ser cordel. Não, porque nós temos que entender que ele trata-se de estilo literário. Então não é o papel, a qualidade do papel, não é a linguagem, né, a linguagem matuta, não é, e não é a xilogravura que faz um cordel. Outras pessoas dizem, mas para ser cordel eu não quero com foto, tem que ser uma xilogravura, né? E nós vamos entender que a xilogravura, para quem ainda não sabe o que é o termo xilogravura, a xilogravura é o desenho onde se ilustrava a capa do cordel. É interessante a gente dizer que naquela época ela foi muito importante para os poetas, porque a xilogravura nada mais é que um carimbo, né?
ele pegava a madeira, principalmente madeira de umburana, que era muito fácil de ser talhada, né? E ele fazia ali o seu desenho da sua capa, de acordo com o tema do seu cordel, e ele carimbava, né? É o termo que eu estou usando para nós entendermos. Então aqui a xilogravura estampada foi importante, foi muito importante, até porque, gente, antes de alguém usar a xilogravura, muitos cordéis, né, muitos folhetos saíram até com capas cegas, como se chamavam, capas brancas, botava simplesmente o nome e não tinham nenhuma gravura. Então depois ela vem a ser colocada. Isso foi importante? Sim, foi muito importante. Perdeu o seu valor de forma alguma, inclusive tem um valor histórico enorme, né? Eu posso colocar uma xilogravura? Claro que você pode. Você pode fazer, se você quiser fazer no computador, que deixa de ser uma xilogravura, a xilogravura é talhada, né? Mas se você quiser fazer um desenho no computador, eu já fiz desenho no computador para colocar em capa de alguns cordéis, né? Mas também uso fotos, sim, coloridas, sim. As pessoas acham que se botar uma foto colorida deixa de ser cordel. De jeito nenhum, gente. Então veja só, hoje nós temos muitos recursos. Se Leandro, na época dele, tivesse o computador, né, ao seu dispor, com certeza ele iria fazer capas coloridas e maravilhosas. Então isso era o que eles tinham para a ocasião, né? E tem um valor histórico grande, eu estou repetindo. E se você quiser usar, não é pecado, não é proibido. Agora, ninguém pode dizer, não, só é cordel se tiver uma xilogravura, de forma alguma. Você vai homenagear seu pai, sua mãe, bota a foto deles, outra pessoa, a sua cidade, enfim. Se você tiver habilidade para fazer a xilogravura, parabéns, pode fazer sem nenhum problema. Para finalizar por aqui esse primeiro vídeo, eu quero dizer que cordel não é repente. E outra coisa que as pessoas confundem muito, né, é o cordel com o repente. Então veja só, o poema matuto, o repente, a embolada, outras modalidades, né, de poesia, elas são todas parte de um veio. Imagine uma árvore, né? Imagine uma árvore, certo? Onde ela tem vários galhos. Então, o repente é um galho, o cordel é outro galho, o poema matuto é outro galho, né? A embolada é outro galho, enfim, e tantos outros estilos. Agora, eles não podem se confundir, porque às vezes a gente fala em cordel e alguém diz assim, eita, pega a viola. Né? Ele está confundindo com o repentista. O repentista é outra modalidade, uma modalidade que eu também tiro o chapéu para eles, porque o repentista é o seguinte, a própria palavra, o próprio termo já diz, repente, de repente, ele faz no improviso. Então a ele é dado um mote, né, ou um motivo, e em cima daquele mote ele vai construir, né, ali na hora, na tora, como diz o Matuto, né, no repente, de repente, ele vai construir o seu poema. Então isso pode ser do mote, isso pode ser um tema que é dado e eles vão cantar em várias modalidades, né, de estrofe, sextilha, setilha, décima, enfim. Então existe essa diferença porque o repentista ele faz mais no improviso, o que não quer dizer que não tenha repentista cordelista. Sim, claro que pode haver repentista que também é cordelista e cordelista que também é repentista, né? Mas só para a gente separar aqui as coisas, então tem o repentista e o cordelista, o escritor de cordel, ele é chamado de poeta de bancada, né? Poeta de bancada, por que poeta de bancada ou de gabinete, como se diz? Porque é aquele que senta ali e ele vai sentar, vai pensar, vai esboçar, vai começar a escrever seu cordel, vai perceber que uma rima não ficou legal, então ele vai corrigir, vai perceber que uma métrica não ficou legal, ele vai recontar, vai refazer. É aquele cara que está lá escrevendo, né? Sentado, pensando. Quando eu digo aquele cara, gente, entenda que eu estou dizendo para ambos os gêneros, então para todos e para todas, tá certo? O cordelista, a cordelista, temos hoje no mundo do cordel, no universo do cordel, temos mulheres maravilhosas aí fazendo cordéis perfeitamente, tá certo? Então, quando eu digo aquele, mas entenda que eu estou falando para todos os gêneros. Então é aquela pessoa, né, talvez sou melhor, aquela pessoa que senta, que pensa, e por isso é chamado de poeta de bancada. Isso tira o seu valor como poeta de forma alguma. É aquele ditado, né, que nós conhecemos tão bem, cada um no seu quadrado. Ele é um poeta, ele é poeta tal qual o repentista é. E o repentista da mesma forma. Então nós temos que fazer apenas essa separação para que nós possamos entender, né, as diferenças. Então, gente, eu acredito que, para início, né,
Isso é o que nós temos para falar hoje. Algumas pessoas podem até dizer assim, mas só isso que você vai falar sobre a história do cordel, né? Tanta coisa que tem para ser dita, tantos outros nomes, eu só falei em Leandro. Sim, nós temos vários nomes além de Leandro Gomes de Barros. Estou falando em Leandro porque ele é considerado o pai do cordel, né? E representa todos os demais. Eu sei sim que a história do cordel é muito ampla e é um debate muito profundo, mas eu acredito que o que eu trouxe aqui hoje, esse resumo, ele atende à nossa proposta, né, a nossa proposta desse projeto, que é um projeto voltado principalmente, não apenas, mas principalmente para aquelas pessoas que querem iniciar, para as que estão iniciando, para aquelas que ainda querem entender melhor esse universo. Isso não quer dizer que os que já fazem não possam ouvir, claro que sim. Mas por isso que eu estou falando de uma forma resumida, para que nós possamos dar celeridade e continuidade a esse nosso projeto, a essa nossa conversa maravilhosa sobre literatura de cordel. Pois é, gente. Na próxima aula nós vamos falar sobre o que é poesia e o que é poema. Qual a diferença, né? Nós vamos falar também o que é um verso e um estrofe. Às vezes as pessoas dizem assim, tira um verso aí para mim, e a gente diz um estrofe, né? Falando isso, nós vamos passar para a estrutura das estrofes com as quais se constrói um cordel, se escreve um cordel. Então, até lá, se Deus quiser, e a gente se encontra na próxima videoaula. Um abraço.